Saber Direito desta semana, Carlos Maia apresenta um curso sobre o direito das sucessões. O professor introduz o tema e faz 2 recortes: a sucessão testamentária e a sucessão legítima. Assista a aula 2. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa segunda aula sobre direito das sucessões aqui na TV Justiça do Supremo Tribunal Federal. Eu sou o professor Carlos Eduardo de Andrade Maia, mais conhecido como Professor Maia, advogado, professor, coordenador de cursos de pós-graduação por todo o país, atuando a longa data em direito de família e sucessões. Se você quiser, siga-me nas redes sociais, @CEAMaia, para que nós consigamos, por meio de um outro caminho, interagir fora desse ambiente acadêmico. Não se esqueça, baixe agora o app TV Justiça Mais, para você ter nas palmas da sua mão todo esse conteúdo que nós, com muito carinho, divulgamos para você, para que você profissionalmente ascenda, cresça, prospere e alcance resultados de altíssimo nível. Nessa nossa segunda aula, nós começaremos tratando de um tema que é muito interessante. Eu já estou com um sorriso no rosto porque eu gosto muito de disparar esse conteúdo a fim de que você tenha acesso a essa leva de informações que, aliás, são indispensáveis para que você consiga raciocinar de maneira coesa no direito das sucessões. Nós vamos falar de relações de parentesco. O Código Civil prevê quem são as pessoas com as quais nós estabelecemos um elo parental, quem são as pessoas com as quais nós não temos vínculo, e eu diria a você que esses minutos introdutórios dessa aula de hoje farão a diferença na sua jornada profissional, porque você tirará daqui todo o proveito para aplicar a vida inteira. Quem são os nossos parentes? Eu utilizarei como base o artigo 1829 do Código Civil, que trata da famigerada ordem de vocação hereditária. Ordem, como o próprio nome diz, o estabelecimento de uma cronologia, vocação, chamamento, hereditário, sucessório. Então esse artigo estabelece uma cronologia na transmissão do patrimônio. E a primeira pessoa, ou melhor, a primeira classe de pessoas chamadas para receber o nosso patrimônio é composta pelos nossos descendentes. Na falta de descendentes, segundo prevê o Código Civil, a herança será direcionada para os nossos ascendentes. Na ausência de descendentes e de ascendentes, a herança será projetada para as mãos do cônjuge ou do companheiro. E ao cabo desta ordem, dessa distribuição de senhas hereditárias, o patrimônio alcança os colaterais até o 4º grau. Vamos entender, portanto, quem são essas pessoas? Em outras palavras, quem são os nossos descendentes? Quem são os nossos ascendentes? O que é o nosso cônjuge e o nosso companheiro? E quem são os nossos colaterais? Eu começo fazendo uma provocação. Porque quando a gente pensa sob essa ótica que eu vou lançar aqui, a gente geralmente encontra de tudo. E as informações são projetadas, sobretudo pelas pessoas que carecem de conhecimento jurídico, de uma maneira, eu diria, bastante lúdica ou exageradamente lúdica, porque chega a ser equivocada. Pensa da seguinte maneira: quem é que está acima de nós? Imediatamente acima de nós? As pessoas que a nós deram origem, as pessoas que assumem ou que são titulares do poder familiar. A resposta, os nossos pais. E aí podem ser
dois pais, podem ser duas mães, podem ser um casal heteroafetivo, pode ser uma família multiparental, como o Supremo Tribunal Federal e o STJ já têm admitido. Enfim, as formações familiares das mais amplas e respeitadas no nosso país. Os nossos pais. E quem é que está acima dos nossos pais? A resposta, os nossos avós. A vovó, que cozinha bem, é nossa parente. A vovó, que prepara com carinho a macarronada de domingo, é nossa parente. O vovô, que ensinou tudo para o papai, que ensinou tudo para você, é nosso parente. Só que a limitação na linha ascendente inexiste. Eu vou repetir. Não há, de uma outra forma falando, limitação na contagem de graus na linha ascendente. O fato de você só ter conhecido os seus avós e não saber sequer o nome dos seus bisavós não suprime o elo parental que entre estes ancestrais e você existiu. Que, na verdade, existe, porque a morte não põe fim a essas coisas. Acima dos nossos avós se encontram os bisavós. Bisavós. É como se eles fossem avós duas vezes. Tecnicamente, pais primeiro grau, avós segundo grau, bisavós terceiro grau e acima dos bisavós. E é aí que vem a informação lúdica que é projetada de maneira, eu diria, equivocada por aqueles que não são dotados do conhecimento jurídico que nós temos, e a gente precisa, evidentemente, num ambiente acadêmico como esse, fazer a necessária correção de rota. Acima dos pais estão os avós, dos avós, os bisavós. Acima dos bisavós estão os trisavós. Ouça bem, acima dos bi estão os tri, depois os tetra, os penta, e assim vai sucessiva e infinitamente. O que você precisa agora tirar da cabeça é aquilo que a gente aprendeu na infância por meio de um programa protagonizado por atores mexicanos, que você sabe muito bem qual é, em que se usava a expressão tataravô. Tataravô, tataravô, tatatá. Não existe isso. Você não vai acrescentando um tá na medida em que você acende um degrau na ordem de vocação. Isso não acontece. Então, avô, bisavô, trisavô e assim vai infinitamente. Quem é que está abaixo de nós? Quem são as pessoas a que nós demos origem? Abaixo de nós estão inicialmente numa primeira e privilegiada posição os nossos filhos. Os filhos, aliás, de acordo com aquele artigo 1829 que eu há pouco trouxe à tona, são os primeiros a serem chamados para aceitar a herança ou dela abrirem mão. Os filhos, portanto, são os mais bem posicionados na ordem de vocação hereditária. Abaixo dos filhos estão os filhos de nossos filhos, que são os nossos netos. Abaixo dos netos, os bisnetos. Abaixo dos bisnetos, ninguém fala tataraneto, mas o correto são os trinetos. E assim por diante, também sucessiva e infinitamente. Essa linha, que a gente chama de linha reta, e é fácil de se visualizar isso, inclusive, sob o ponto de vista não verbal, essa linha reta é composta pelos descendentes e pelos ascendentes. E ela, a linha reta, é infinita. Ponto. Maia, a nossa relação parental se limita aos ascendentes e aos descendentes? Pelo amor de Deus. Anota isso. Anota isso para você não se confundir jamais. Anota isso para você não ser colocado em xeque, eventualmente, numa entrevista de emprego, com o seu cliente potencial, em qualquer ambiente que você frequente, inclusive academicamente. Escreve assim, ó: cônjuge não é parente. Companheiro não é parente. Professor Maia, mas o que o cônjuge é? É cônjuge. E o que o companheiro é? É companheiro. E ponto. Maia,
Espera um pouco. É possível dizer, portanto, que nem todos os nossos herdeiros são nossos parentes? Olha que conclusão rápida você alcançou junto comigo. Porque o cônjuge é herdeiro, mas não é parente. De tal sorte que nós podemos, sem dificuldade, concluir que nem todo, ouça bem o que eu vou dizer, nem todo herdeiro é parente. Porque o cônjuge é herdeiro, mas não é parente. O companheiro é herdeiro, mas não é parente. Toma nota disso para você não se equivocar. Vamos dar um passo adiante. Professor, e quem são as pessoas com as quais nós passamos a nos relacionar em razão do casamento, da união estável ou da união homoafetiva? Essas pessoas são chamadas pela lei, pelo Código Civil, de parentes por afinidade. São as pessoas que, de acordo com a lei, nós passamos, ou são as pessoas com as quais, de acordo com a lei, nós passamos a nutrir uma afinidade parental. Se isso vai acontecer na sua casa ou não, eu não sei. Mas a lei trata essas pessoas como nossos parentes por afinidade. Então olha que interessante. Eu escolho uma pessoa para me casar. Eu escolho uma pessoa para viver em união estável ou em união afetiva. Eu elejo essa pessoa e, obviamente, a recíproca é verdadeira. Eu escolhi essa pessoa e a lei diz que a pessoa que eu escolhi não é parente. Olha como é fácil de você guardar isso para sempre. Porém, no sentido oposto, aqueles que eu não escolhi, a lei diz, esses são seus parentes. Moral da história, parente você não escolhe. Parente vem. Parente aparece. Parente surge. Parente invade a tua relação sucessória. E quem são as pessoas com as quais nós passamos a nutrir um vínculo, segundo o Código Civil, de afinidade? São os ascendentes, os descendentes e os irmãos do cônjuge ou do companheiro. Eu vou repetir. Eu me casei. A mãe da minha esposa passou a ser a minha parente por afinidade. A avó da minha esposa passou a ser a minha parente por afinidade. Suponhamos que a minha mulher tivesse filhos antes de comigo se casar. Os filhos dela, o que a gente chama no direito de família de famílias recompostas, passariam a ser os meus enteados, e enteado é parente por afinidade. Entende o raciocínio? Os filhos destes enteados, que seriam netos da minha mulher, netos do meu marido, passam a ser meus netos por afinidade. E como essa é uma linha reta de afinidade, diz a lei que ela também é infinita. Olha que situação. Eu escolhi a minha esposa, eu escolhi o meu marido, e com essas pessoas eu não mantenho um elo parental, mas com as pessoas que ela traz para o nosso convívio familiar, eu passo a estabelecer um elo parental. E na linha reta, infinitamente, só que na linha colateral há um limite. Qual é o limite da linha colateral? Os irmãos do cônjuge ou companheiro. Só os irmãos. O tio da minha mulher é o que dela? Tio. E ele é o que meu? Nada. O eventual filho da minha cunhada é o que da minha mulher? Sobrinho. E é o que meu? Nada. Juridicamente, tá? Não quero criar polêmica dentro da sua casa. Só quero que você compreenda isso sob a ótica do direito privado, do direito civil, à evidência. O meu objetivo não é outro senão dissipar o conteúdo relacionado ao direito civil de um modo geral. Nós finalizamos a análise dessa chamada linha de afinidade, onde se encontram as pessoas com as quais passamos a ter um vínculo em razão do casamento, da união estável ou da união afetiva. E a gente precisa, por fim, analisar o que acontece com os nossos parentes colaterais. Quem são esses? Colaterais são os parentes com os quais mantemos algum elo, mas em razão da existência de um elo na linha ascendente que nos interliga. Eu não tenho nenhum
eu não tenho nenhum parente na linha colateral em primeiro grau. Isso não existe. Ah, mas ele é seu primo de primeiro grau? Não é, porque só existe um tipo de primo, só um, e ele é parente em quarto grau. É até redundância você dizer parente ou primo em quarto grau, porque o primo só pode ser em quarto. Nós não temos nenhum colateral em primeiro grau. O nosso colateral mais próximo é o nosso irmão. E para que nós cheguemos até ele, eu preciso subir um degrau para a linha ascendente. Pai, o elo entre eu e meu irmão é o meu pai e minha mãe. 2. 1, 2. Irmãos são parentes em segundo grau. Professor Maia, quem são os colaterais em terceiro grau? A resposta: os tios e os sobrinhos. Os tios, eu subo um degrau para o pai. Meu pai não é ascendente do meu tio. Eu preciso subir mais um estágio para encontrar uma pessoa que seja ao mesmo tempo meu ascendente e ascendente do meu tio. Então eu alço um voo mais alto e chego ao meu avô. O avô é meu ascendente? Sim. O avô é ascendente do meu tio? Sim. O que o meu avô é do meu tio? Pai. Quantos graus há entre o avô e o tio? 1. Quantos graus há entre eu e o meu avô? 2. Quantos graus há entre eu e o meu tio? 3. Tios são parentes em terceiro grau. Mesmo raciocínio que se desenvolve, só que descendo, com os sobrinhos. Pai 1, irmão 2, sobrinho 3. Esse é o raciocínio que você vai aplicar doravante sem hesitar. Ponto. Professor, mas para aí? Não, lembra que eu disse? Os parentes vão até o quarto grau na linha colateral? E na linha colateral até o quarto grau se encontram quem? Os tios avós, aí eu subo 1 até o pai, 2 até o avô, 3 até o bisavô, e aí eu desço até o tio-avô, que é irmão do avô, perfeito? 1, 2, 3, 4. Tio-avô, parente em quarto grau. Na sequência, eu vou para os primos, olha que fácil. O meu pai é meu ascendente? É. Ele é ascendente do meu primo? A resposta é não. Ele é tio do meu primo. Então eu não encontrei um ascendente comum. Eu preciso subir mais um degrau. Para onde eu vou? Para o meu avô. Sabe quando você era pequeno? Que você falava pro teu primo ou pra tua prima: ô, vamos lá na casa do vô? Ah, vamos almoçar na avó hoje? O avô é comum. Então o ascendente comum entre você e o teu primo é o teu avô. 1, 2 até o teu avô, 2 do avô até o primo, a soma disso, 2 mais 2, 4. Primos são parentes em quarto grau. E por fim, o sobrinho neto, que é o filho do sobrinho, que por sua vez é filho do irmão. Então, 1 para o pai, 2 para o irmão, 3 para o sobrinho, 4 para o sobrinho neto. Esse é o raciocínio. E aqui eu faço uma observação adjacente. As pessoas costumam dizer e até estabelecer um elo de carinho, eu diria, de amor, e isso é absolutamente saudável e natural, com os filhos do primo. E os filhos do primo são o que nossos? Nada. Mas Maia, não é meu primo em segundo grau? Não, isso não existe. Não existem primos sequer em primeiro, muito menos no segundo. Primos são quarto e ponto. Mas Maia, o que o filho do primo é meu? Nada. Absolutamente nada. Você até pode ter uma relação de afeto, de amor, mas teu parente, segundo o Código Civil, ele não é. E é disso que você precisa se apropriar para conseguir lidar com os inventários que você for tocar aí no seu escritório, que você for conduzir na sua jornada profissional, não importa em qual ramo do direito você esteja. Perfeito? Então, percebam que interessante, e agora nós podemos alcançar uma segunda inferência. A primeira inferência foi: nem todos os herdeiros são nossos parentes, porque o cônjuge é herdeiro, mas não é parente. Concordam? Isso a gente já tinha dito. Vamos para uma segunda inferência. Qual é? Olha que fácil que você vai anotar isso daí. Você vai escrever assim: ao mesmo tempo, ou do mesmo modo, ou na mesma análise, ou sob a mesma circunstância, você use o conectivo que você quiser, você vai afirmar que nem todos os parentes são herdeiros. A frase fica: nem todo herdeiro é parente e nem todo parente é herdeiro. Puxa, Maia, como assim nem todo parente é herdeiro? Sabe o que a lei diz? Aos descendentes, perfeito. Aos ascendentes, perfeito. Ao cônjuge, ao companheiro, que não são parentes, mas são herdeiros. E, por fim, os colaterais até o quarto grau. Esses são nossos herdeiros e nossos parentes.
Agora veja. Onde é que estão, nessa ordem de vocação hereditária, as pessoas que passaram a viver conosco por, eu diria, efeito colateral, que são os ascendentes, os descendentes e o irmão ou a irmã do meu cônjuge ou do meu companheiro, os nossos chamados parentes por afinidade. Eles não se encontram na ordem de vocação hereditária. A tua herança não vai chegar nas mãos do teu sogro ou da tua sogra, vírgula, a não ser que você faça um testamento em favor deles. A tua herança não vai chegar nas mãos do teu enteado ou da sua enteada, vírgula, a não ser que você tire proveito da sua autonomia de disposição de derradeira vontade mediante testamento e enderece patrimônio para eles. Se você não fizer isso, eles não vão receber. Então você pode afirmar, sem a menor hesitação, que nem todos os parentes são herdeiros. Porque os parentes, por afinidade, parentes são, mas nada herdam, ao menos não de acordo com a ordem estabelecida pelo Código Civil. E essa informação você precisa, repito, tatuar no seu cérebro. Isso é indispensável que você faça. Eu disse, na aula de ontem, que nós tínhamos duas modalidades sucessórias. O caminho se bifurcava, a sucessão legítima e a testamentária. E nós vamos, a partir deste instante, direcionar toda a nossa atenção para a sucessão testamentária, a fim de que eu consiga enquadrar você em algumas regras básicas inerentes ao direito sucessório testamentário e você delas tire proveito eternamente. A primeira coisa que você tem que anotar é o que previsto está no artigo 1788 do Código Civil, que eu já citei aqui de maneira superficial, que diz mais ou menos, parafraseando, o seguinte: morrendo uma pessoa sem testamento, observar-se-á a ordem de vocação hereditária. Se a pessoa morreu sem deixar disposição de última vontade, a gente observa a ordem de vocação hereditária. O que isso, no sentido inverso, nos diz? Diz-nos que a própria lei, de uma certa maneira, talvez velada, conferiu à autonomia da vontade uma posição de sobreposição à ordem de vocação hereditária. Em outras palavras, o que a lei faz é dar a mim, cidadão dotado de rigidez mental, a autonomia para produzir o meu testamento e, eu diria, desviar o curso das águas do direito hereditário sob a ótica da regra à sucessão legítima. O que o legislador fez foi dar a mim poder para deturpar o caminho desse patrimônio que eu conquistei, a fim de que ele seja direcionado por ocasião do meu falecimento para as pessoas que eu quero que recebam, e não para as pessoas que a lei diz que devem receber. Essa é uma situação subsidiária. Diz o legislador, morrendo uma pessoa sem testamento. Se ela não tiver testamento, a gente observa o que previsto está, de modo geral, no Código Civil. Agora, se tiver testamento, a atenção a esse dispositivo deverá ser direcionada. Simples desse modo. Mas, professor, quais são os pontos importantes relativos a esse ato de disposição de derradeira vontade? O que você precisa guardar, inicialmente, é o seguinte. O testamento tem uma essência. O que eu prevejo hoje no meu testamento não precisará obrigatoriamente ser cumprido. É diferente, abramos parênteses novamente, do Instituto da Doação. Quando eu dou alguma coisa para alguém, eu me privo daquele patrimônio, como já dissemos na aula de ontem, imediatamente. E essa situação só pode ser revertida diante de alguns cenários, como, por exemplo, a ingratidão do donatário, como, por exemplo, a morte do donatário e a existência expressa de uma cláusula de reversão. Isso é possível. Mas no testamento, e você há de se lembrar do que eu disse, a disposição está em stand-by.
Você fez, confeccionou a cédula testamentária, não importa se público, particular ou cerrado, colocou na sua gaveta, deixando na mão do seu testamenteiro, e ela não está apta à propagação de efeitos enquanto não diante estivermos do evento morte, que é, como já dissemos, o termo. O termo a partir do qual há a irradiação dos efeitos provenientes do testamento e da vontade do falecido. Isso nos leva a uma conclusão. Qual é, professor Maia? A de que eu faço um testamento hoje e dali a 2, 3 meses eu simplesmente mudo de ideia. Por quê? Porque eu quero. Eu não preciso justificar. Então você vai anotar o que eu vou te dizer agora. A revogabilidade é a essência ou uma das essências do testamento. Óbvio, evidente, que se para fazer testamento eu preciso de rigidez mental, para revogar também. Isso me parece até automático. Se para fazer eu preciso ter capacidade mental, para desfazer também. E isso é importante para você entender que existem cenários em que eu fiz um testamento hoje e depois, por uma razão superveniente, eu me deparo com a perda de discernimento. Sofri um acidente, traumatismo craniano, entrei em coma e ali os médicos me dizem, ou os médicos dizem aos meus familiares, dessa situação, só um milagre para o tirar. Daqui ele não sai. Está vivo! Não houve a abertura da sucessão porque o evento morte não foi declarado, atestado pela medicina. Mas não tem mais rigidez mental. O fato, ouça bem, o fato de eu perder discernimento pós-confecção do testamento macula a minha disposição de derradeira vontade? A resposta é de jeito nenhum. E vou te dizer mais. Se você fez um testamento enquanto tinha capacidade testamentária, enquanto tinha lucidez mental, e na sequência, por alguma razão do destino, você perde essa capacidade, a sua disposição de derradeira vontade acaba por se eternizar. Ela se pereniza, porque não há nada que possa mudar aquilo. Por quê? Porque testamento é ato personalíssimo. Anote isso também. Ninguém pode testar por mim. A legislação veda expressamente a realização de testamento por procuração. A legislação veda, inclusive, que 2 ou mais pessoas figurem juntas no mesmo testamento. Isso é inadmissível. E ouso dizer, lamentavelmente, eu já vi isso na prática. Pessoas que enxergam, em alguns casos, a advocacia como custo e não como investimento, acabam por fazer as coisas isoladamente, sem buscar o apoio de um profissional que domine o conteúdo, que conheça o caminho das pedras e, consequentemente, paga um preço. 2 pessoas no mesmo testamento, inadmissível. Testamento por procuração, inadmissível. Fiz o testamento, perdi discernimento depois. O testamento perdeu o valor? Não. Ele continua propenso, melhor dizendo, a irradiar os seus efeitos. Mas os efeitos serão irradiados, mas aí depende de uma variante. Quer saber se as pessoas que ele elegeu como herdeiras estarão dispostas a receber, estarão vivas. É um outro assunto que a gente vê mais adiante. Por ora, eu preciso que você anote que a revogabilidade é uma das essências, que o testamento é negócio personalíssimo e que é inadmissível a manifestação de 2 vontades num único instrumento. Casal quer fazer testamento, cada um faz o seu. Mas terão que ser 2, professor? 2, 3, 4, 5, quantos a pessoa quiser. E aqui eu aproveito para fazer uma observação. A regra é a seguinte, prepondera, ouça bem isso e tome nota disso. Prepondera a regra que diz que a disposição lançada no papel mais próxima do óbito deve preponderar. Você já deve ter ouvido isso na graduação, você deve ter ouvido isso no banco acadêmico, da pós-graduação que você fez, da especialização, do mestrado, do doutorado, enfim. Você deve ter ouvido algum professor dizer que a vontade mais próxima do falecimento se sobrepõe às anteriores, revogando-as. E aqui eu faço uma provocação. Qual é a provocação, professor Maia?
É possível que uma única pessoa tenha mais de um testamento vigente, válido e eficaz concomitantemente, os 2, os 3, os 4, hábeis ao cumprimento. Sabe qual é a resposta? A resposta sim, isso é possível, mas existem observações. Eu posso morrer e deixar 3 testamentos para cumprir? Sim, mas com observações. Quais sejam? Esses testamentos não podem ser conflitantes. Se houver um mínimo ponto de colidência entre eles, a vontade mais próxima do óbito se sobrepõe às anteriores, revogando-as. Essa revogação, aliás, seria de maneira tácita, porque o singelo fato de haver um ponto de conflito entre a vontade externada mais próxima do óbito e eventuais vontades anteriores torna as vontades mais próximas preponderantes. Ponto. Só que se essas vontades não forem conflitantes, eu tenho um indicativo de que os 3 testamentos poderão ser cumpridos. Professor Maia, qual é a segunda regra? Além de haver, ou de não haver, melhor dizendo, entre eles, um ponto de conflito, a somatória dessas disposições precisa estar inserta com S de inserida, no conceito de disponibilidade patrimonial. Explico. De quanto eu posso dispor em testamento? A resposta, até a metade, se eu tiver herdeiros necessários. Eu tenho herdeiros necessários, significa dizer, portanto, que eu só posso dispor de até a metade do meu patrimônio. Não posso ultrapassar esse limite. E se ultrapassar, eu terei um problema. Ou melhor, os meus herdeiros eventualmente deparar-se-ão com um problema lá no processo de inventário. Essa é a regra que você precisa observar. Legal. Só que se eu estiver dentro desse limite, quantos testamentos eu posso ter? A resposta é quantos eu quiser, desde que todos eles juntos não ultrapassem esse limite e desde que, ouça bem, a somatória não ultrapasse o limite e não exista entre eles um ponto de atrito, de conflito, de colidência. Porque se esse ponto de divergência existir, repita-se, a vontade externada mais próxima do óbito, ou seja, na cédula testamentária mais recente, se sobreporá às anteriores, revogando-as. Professor Maia, a partir de que idade uma pessoa pode fazer testamento? Cuidado, porque nós estamos analisando o Código Civil na parte que trata, ou que cuida, ou que dá atenção ao direito das sucessões. A despeito disso, não ignoro a necessidade de nós analisarmos o Código Civil como um sistema que deve, inquestionavelmente, em quase todos os casos, quase sempre ser analisado de modo sistemático. Porém, nesse caso especificamente, o legislador trouxe à superfície uma distinção. E sabe o que o legislador disse? Disse o legislador que as pessoas, a partir dos 16 anos, podem produzir seus testamentos. Professor, mas a pessoa com 16 anos, segundo as regras gerais que vêm lá da parte geral do Código Civil, não são absolutamente capazes. São elas, de acordo com a faixa etária, relativamente incapazes. E eu e você sabemos que os atos praticados por quem é absolutamente incapaz exigem representação e os atos praticados por relativamente incapazes exigem assistência. Absolutamente incapaz, representação. Relativamente incapaz, assistência. Então, professor, uma pessoa com 16 anos vai fazer o seu testamento, ela precisa estar com seu pai ou sua mãe, titulares do poder familiar, ao seu lado, na condição de seus representantes, para assisti-los nesse ato? A resposta é de jeito nenhum. Por quê? Porque diante se está do capítulo do Código Civil específico que cuida de sucessões e que diz, em alto tom, sem absolutamente nenhuma ressalva, que essa transmissão será feita
isoladamente pelo testador, não sendo admissíveis quaisquer ingerências. Ô filho, mas por que você não pega o seu PlayStation e transfere para tal pessoa? Ô filha, por que você não pega o seu kit de eletrônicos, o seu computador, o seu tablet, o seu celular e deixa para tua amiga? Por que você fica na tua? Óbvio que o filho não vai dizer isso pro pai, mas a mensagem que eu quero passar para você é que não são admissíveis ingerências na disposição de derradeira vontade, vírgula, ainda que a pessoa com 16 anos seja, sob a ótica da parte geral do Código Civil, classificada ou qualificada como relativamente incapaz. Interessante isso, né? O segundo requisito para você poder fazer o seu testamento, além de ter, no mínimo, 16 anos, é o de você ter rigidez mental. E aqui, como atuante no mundo jurídico há todos esses anos, como um advogado militante em direito de família e sucessões, eu tenho propriedade para passar a você um aspecto prático da jornada, da rotina de um escritório de advocacia que atua nesse segmento. Isso vale para todos que estão assistindo essa aula. Para você que já é um advogado mais experiente e que até então não pensou em colocar este trabalho na sua rotina, e para você que está começando agora e que já vai começar do jeito certo, que é o seguinte: quando uma pessoa falece, o testamento por ela deixado precisará passar pelo crivo do Poder Judiciário, por meio de um procedimento previsto explicitamente como procedimento especial no Código de Processo Civil. Tá lá. Maia, esse testamento vai ser apreciado pelo Judiciário com qual finalidade? Análise superficial de forma e não de conteúdo. A discussão do conteúdo será feita eventualmente no inventário, numa ação autônoma destinada a este embate, mas não nesse procedimento especial, diga-se de passagem, de jurisdição não litigiosa, que será aberto com a finalidade apenas do juiz dizer: registre-se e cumpra-se. Qual é, nos inventários, um dos motivos que mais provoca o avolumar dos escaninhos digitais das magistraturas de todo o país das varas de família e sucessões? A alegação de que o testador, quando externou a sua vontade, carecia de discernimento. Se esse testamento foi feito pela via pública, em prol do derrubar dessa afirmação, que muitas vezes é apenas um mero inconformismo com a sua lateralização por parte daquele herdeiro que, repito, foi preterido, há a necessidade de você apurar se efetivamente a pessoa tinha ou não tinha discernimento. E quando o tabelião presente está, todos aqueles que lavram uma escritura pública de testamento gozam da proteção proveniente da fé pública do tabelião. E isso, evidentemente, potencializa, maximiza a chance do testamento ser cumprido. Minimiza, por outro lado, a probabilidade de procedência da pretensão de declaração de nulidade ou de anulação do testamento. Quando o testamento é privado, o raciocínio é um pouco diferente. E o que eu recomendo que você faça? Independentemente de ser um testamento público ou particular, já que você sabe, porque eu estou te dizendo, que essas polêmicas são geradas em torno da capacidade do cidadão. É simples. Antes de fazer o testamento, bata na porta de um médico. Vá à medicina e peça uma avaliação neurológica. Peça para o médico atestar: declaro para todos os fins que a pessoa X está com a sua sanidade preservada, que não há nenhum indicativo de que ela carece de discernimento, que não há nenhuma moléstia diagnosticada, pelo menos, que prive essa pessoa da sua capacidade de manifestação de vontade. De tal modo, portanto, que ela sabe o que está fazendo. Se o que ela está fazendo te agrada ou não é outro problema. Mas sob a ótica da medicina, ela sabe o que está fazendo. E você tira proveito disso, joga essa informação no testamento. Porque você potencializa a chance de ver a disposição de derradeira vontade ser cumprida pelo testador. Simples, desse jeitinho. Isso é prático. Isso é o que a gente vê no dia a dia, porque isso, de uma certa maneira, não está previsto no Código Civil e muito menos é alvo de aprofundado estudo pelos doutrinadores que trafegam pelo nosso país. Eu recomendo, portanto, que você
Não importa se começou agora ou se ainda tem uma jornada histórica para trás dessa aula, aplicou ou não, passe a aplicar, porque isso vai fazer diferença na sua vida. O que eu preciso que você entenda? No que toca ao limite de disposições testamentárias. Embora eu já tenha aqui afirmado que o limite de disposições testamentárias está atrelado à existência de herdeiros necessários, é chegada a hora de eu me aprofundar um pouco sobre esse assunto para poder passar a você o que você precisa entender sobre esse tema. Herdeiros necessários, de acordo com o artigo 1845 do Código Civil, são descendentes, ascendentes e cônjuge. Descendentes, ascendentes e cônjuge. Lembra que há pouco dissemos que o cônjuge não é parente, mas ele é herdeiro. E, aliás, herdeiro necessário. O que significa essa expressão, professor Maia? Herdeiros necessários são aqueles que necessariamente serão convocados para aceitar a herança ou dela abrirem mão. A aceitação provoca uma retroação à data em que a sucessão foi aberta. A renúncia, que é um ato de abdicação, igualmente. Então o herdeiro será obrigatoriamente convocado. Se ele vai aceitar ou não, é outra coisa. Se ele vai receber ou não, porventura destituído por indignidade ou desertação, é outra coisa. A deserdação é um instituto, a indignidade é outro instituto e a renúncia é um terceiro instituto. A gente passou os olhos por isso rapidamente e já já a gente vai aprofundar a análise desses temas. O que eu preciso que você entenda agora é que se eu tenho herdeiros necessários, eu só posso dispor de até a metade do meu patrimônio. A minha autonomia deliberativa irradia efeitos apenas até a metade do meu patrimônio. E onde é que isso está previsto, professor Maia? O Código Civil prevê isso nos artigos 1846 e 1857, parágrafo 1º. Calma, eu vou repetir. Artigos 1846 e 1857, parágrafo 1º do Código Civil. Além disso, o artigo 1789, olha só que interessante, prevê de maneira clara, havendo herdeiros necessários, o testador só poderá dispor da metade da herança. Havendo herdeiros necessários, o testador só poderá dispor da metade da herança, artigo 1789. Nós temos, portanto, 4 dispositivos legais. 1845, 1846, 1857, parágrafo 1º, e 1789. Esses juntos permitem-nos alcançar esta ilação. Se eu tenho herdeiros necessários, eu só posso dispor de até metade do meu patrimônio. E essa metade do meu patrimônio, professor, eu posso direcionar para quem? Sabe qual é a resposta? Para quem você quiser. Professor, eu posso transmitir esse patrimônio para um dos meus filhos em detrimento dos demais? Sim, eu posso. Lembre-se que a lei não pode diferenciar os meus filhos, mas eu tenho esse poder. Lembre-se que a lei não permite essa distinção, mas ela me confere autonomia para tirar proveito dessa expressa e lícita disposição legal. Isso explicitamente previsto está no Código Civil, como a gente já avaliou. Professor Maia, eu posso testar isso para um colateral? Sim. Professor Maia, a minha sogra é a minha segunda mãe. E o senhor acabou de me dar uma notícia péssima, a de que ela não está na minha ordem de vocação hereditária, a de que ela é a minha parente, mas não é minha herdeira. Eu gostaria muito de agraciá-la. É simples, faça um testamento. Se eu acabei de dizer para você que a sucessão testamentária se sobrepõe à legítima, evidentemente, dentro dos limites que o próprio Código Civil estabelece, é sinal de que você pode, portanto, beneficiar a sua sogra, você pode beneficiar o seu enteado, você pode beneficiar as pessoas com as quais você mantém algum tipo de vínculo que permite que você chegue à conclusão: eu quero que uma parte daquilo que eu conquistei vá para essa pessoa. Essa
disputa é muito natural, ouso dizer, nas famílias mais abastadas financeiramente. Eu não sei por qual razão, e talvez nunca consiga alcançar uma sólida conclusão a respeito disso, mas costumo afirmar, talvez sem medo de errar, que na maioria dos casos, na maioria, e não em todos, estou registrando de maneira explícita a minha opinião, onde há dinheiro, há conflito familiar. Quando tem grana de verdade, bastante volume patrimonial, geralmente a gente se depara com um atrito. E há inúmeros casos espalhados pelo nosso país, sobretudo envolvendo pessoas famosas que amealharam ao longo da vida vasta leva patrimonial, que deixaram, por exemplo, um testamento dizendo que os filhos estão fora. Há cenários em que pessoas ceifam a vida de seus pais para receber a herança. E aí a lei diz, você está fora. Perceba, portanto, que geralmente, não sempre, estou de novo enfatizando que não estou aqui diante de uma linha reta. Há adjacências, há atalhos que precisam ser observados. Mas geralmente, onde há dinheiro, há conflito familiar. E essa é uma máxima que a gente acaba concluindo, alcançando ao longo da nossa jornada, porque isso infelizmente acontece. Então é muito comum que as pessoas, antevendo o conflito que à tona virá por ocasião de sua passagem para o além-túmulo, prevejam, eu vou acabar com essa confusão. Eu vou fazer o meu testamento e eu quero ver o que vai acontecer depois. Se é que, enfim, dá para ver alguma coisa. Eu não quero aqui criar polêmicas a respeito do assunto, mas a sensibilidade do cidadão está na família que ele criou. Ele sabe quem são as pessoas que a ele, ou que dele advieram, ou que a ele deram origem, e ele consegue entender qual é o objetivo de cada um. Mas não, esse aqui é meu sobrinho, esse aqui tocou a empresa junto comigo, eu quero beneficiá-lo. Não, esse aqui é meu filho preferido, ele sempre esteve comigo e eu quero beneficiá-lo. Isso aqui não é legal. Aliás, se ele receber o patrimônio, ele vai dilapidar e vai acabar morrendo mais cedo. Então, eu não vou deixar para ele, ou vou deixar o mínimo possível, porque o direito à herança é garantido constitucionalmente, como a gente viu na nossa primeira etapa. Entende o raciocínio? Maia, mas eu posso também beneficiar a igreja que eu frequento? Eu posso beneficiar o templo religioso que eu todo domingo vou lá e me ajoelho para agradecer, para pedir, etc. Sim, você pode. A legislação, ouça isso de maneira clara, permite que você direcione a sua manifestação de derradeira vontade para as pessoas jurídicas. Tenham elas conotação de sociedade empresarial ou não. Maia, mas tem que ser uma associação? Tem que ser uma entidade religiosa? Não, pode ser quem você quiser. Mas você quer dizer que eu posso pegar o meu patrimônio e transmitir para uma pessoa jurídica? Sim, você pode. O Código Civil prevê que as pessoas jurídicas podem ser nossos herdeiros. Há pouco, disse eu a você que não haverá, ou melhor, que haverá limitação de disposição de todo o patrimônio se eu tiver herdeiros necessários. Eu não sei se você percebeu, e se não, eu agora, a este aspecto dou ênfase, que eu disse que os herdeiros necessários são os descendentes, os ascendentes e o cônjuge. Não citei o companheiro, essa é uma questão polêmica, que mereceria 5 blocos só para tratar disso, a gente não tem esse tempo, mas o fato é uma questão polêmica, e uma que não é polêmica se refere aos colaterais. Os colaterais não são herdeiros necessários. Sabe o que isso quer dizer? Eu, professor Maia, exemplo, não tenho descendentes, meus pais são falecidos e eu também já sou viúvo, ou nunca me casei. Sou solteiro ou sempre fui e não tenho ninguém próximo a mim. Numa situação como essa, essas pessoas que são meus colaterais, os meus irmãos, os tios, os sobrinhos, os tios-avós, os primos e os sobrinhos netos existem e estão ali, feito corvos, esperando o meu falecimento acontecer. Indago, pergunto a você, eu posso fazer um testamento dispondo de 100%, deixando esses colaterais de lado? Sabe qual é a resposta? Sim, eu posso. E sabe por quê? Toma nota disso. Porque os parentes colaterais não são herdeiros necessários. Significando dizer
que a ausência de herdeiros necessários e a presença meramente de herdeiros colaterais dá a mim, ou a mim confere, a autonomia para dispor de 100% do meu patrimônio. Vamos agora ao nosso quiz. Podem testar. Letra A, apenas os maiores de 18 anos. Letra B, os maiores de 16 anos, desde que tenham discernimento e os pais autorizem. Letra C, os maiores de 16 anos, desde que tenham discernimento e independentemente da autorização dos pais. E letra D, não podem testar os maiores de 70 anos. A resposta certa, letra C, os maiores de 16 anos, desde que tenham discernimento e independentemente da autorização dos pais. A letra C é a correta, porque o Código Civil fez uma distinção entre as regras oriundas do direito sucessório e a parte geral do Código Civil, que trata da capacidade civil de maneira generalizada. De tal sorte, portanto, que aqueles que têm 16 anos ou mais e têm, evidentemente, rigidez mental, podem fazer seu testamento sem a necessidade de qualquer retoque ou participação por parte de seus representantes legais. São formas ordinárias de disposição de última vontade. Letra A, testamento público, particular e cerrado. Letra B, testamento marítimo, militar e aeronáutico. Letra C, os testamentos público, particular e militar. E letra D, os testamentos particulares e os militares. Resposta certa, letra A, os testamentos público, particular e cerrado. Essa é a resposta certa. Formas ordinárias são as formas triviais por intermédio das quais nós podemos lançar mão das nossas disposições de derradeira vontade. O testamento marítimo, o testamento militar e o testamento aeronáutico, pouco utilizados ou quase nunca utilizados em nosso país, são as chamadas formas especiais de testamento. Acerca dos herdeiros, aponte a alternativa incorreta. Letra A. As pessoas jurídicas não podem ser herdeiras. Letra B. Poderá o testador substituir um herdeiro testamentário por outro. Letra C. De acordo com o direito de acrescer, a morte de um herdeiro testamentário provocará a transmissão do quinhão deste aos demais herdeiros nomeados no mesmo testamento. E letra D. É possível testar um único bem para mais de uma pessoa. Lembre-se que a resposta certa é a que está incorreta e, portanto, a letra A. As pessoas jurídicas não podem ser herdeiras. Essa afirmação é incorreta. As pessoas jurídicas podem ser herdeiras e, inclusive, nós finalizamos esse bloco fazendo essa afirmação, o que faz com que eu presuma que essa questão você tirou de letra. Nós vimos hoje um assunto bem interessante. Começamos esse bloco falando das relações de parentesco e, na sequência, migramos, dando ênfase à vocação hereditária e à sucessão testamentária como elemento preponderante de sucessão. Porque o artigo 1788 do Código Civil trata disso, dando a nós, cidadãos, a autonomia para dispor do nosso patrimônio dentro de certos limites. Esse foi, em resumo, o conteúdo da aula de hoje. Não se esqueça de acompanhar a TV Justiça nas suas redes sociais e não perca a aula de amanhã. Eu sou o professor Carlos Maia e eu espero vê-lo nas minhas redes sociais, @CEAMaia. Até a próxima aula! Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site, radioetvjustiça.jus.br, ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.